irmãos? É com muita alegria que nós vamos dar início a esse estudo que tem queimado assim no nosso coração sobre os dons espirituais. Então nós vamos iniciar EBD, para quem não sabe, é a Escola Bíblica Dominical. Pode passar, por favor. Em qual estágio você se encontra hoje? Estágios de uma transformação. Sentindo um vazio, você pode ficar cheio, pegando fogo, gerando frutos. Ok, a pergunta é: em que estado espiritual você se encontra? Uma palavra bem direta, a gente precisa parar e fazer assim uma avaliação da nossa vida com o Senhor. Como é que você está hoje? Para quando nós terminarmos esse estudo, como é que você estará? Você está assim, você está vazio, né? Como é que você está se sentindo? Você está se sentindo cheio do Espírito Santo? Você está pegando fogo ou já está dando fruto? Né? Então você vai pensando aí como é que você está, e daqui para frente nós vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre os dons. Pode ir, por favor. Introdução aos dons espirituais e ministeriais. Começaremos esse estudo com uma aula introdutória sobre dons espirituais e ministeriais e o seu propósito. Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Amém. Então, já temos uma afirmativa. Qual é o propósito dos dons, né? Então, primeiro, os dons são dádivas, ou seja, presentes de Deus para a igreja, para que a gente possa, então, cumprir. Pode ler, Yasmin, por favor. Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscar. Isso. Então nós estamos aguardando o noivo, e os dons são justamente para nos capacitar a estarmos assim firmes e produzindo frutos até a chegada do noivo. Pode ir. O tempo está voando e o Senhor está se aproximando cada vez mais. Aleluia. Amém. Nós temos que estar ligados com essa verdade. O tempo está correndo, está passando, e Jesus está chegando, e a igreja precisa estar assim preparada para receber o noivo, irmãos. Falaremos sobre fim da dispensação da graça, saúde da igreja dos dias atuais, mundanismo na igreja, apostasia, os desigregados fora do corpo de... Acho que é desagregados. Não, desigregados. Os desigregados fora do corpo... Desigrejados dentro de igreja, aqueles que são fora da igreja, fora do corpo de Cristo. Isso. Irmãos, cada vez que A aparece negligência em relação aos dons. Cada vez que aparece um slide azul, são os próximos tópicos que nós iremos falar. Daqui para frente a gente vai falar primeiramente sobre o final da dispensação da graça. Então pode mudar o slide. Fim da dispensação da graça, a lei e a graça. Irmãos, vivemos um período muito difícil na vida da igreja. Sabemos que estamos no final da dispensação da graça. Ok. Para quem não sabe, dispensação é um período de tempo, né? Então, antes da graça, nós vivíamos debaixo da lei de Moisés, não é isso? E quando Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, nós entramos numa outra dispensação chamada dispensação da graça. Nós estamos chegando no final, quando a igreja será arrebatada. Nós sairemos daqui para o encontro com o Senhor nos ares. Então tudo isso nos leva a estar assim, com o nosso coração queimando, porque se você quer ir com Ele, que é Jesus, nós precisamos estar esperando por Ele. Amém? Pode passar. Jesus está às portas. Brevemente Jesus virá buscar a sua noiva, arrebatar a sua igreja. Precisamos afiar a espada. Amém? Cadê a minha espada que ele tinha colocado aqui? Cadê a minha espada? É a palavra de Deus. Cadê? Sério, gente? Cadê a espada? Aqui está a minha espada, né? Então nós vamos afiar a espada, irmãos. Até então nós estamos estudando cada livro após livro de Atos, depois estudamos o livro de Romanos todo, e agora nós vamos abordar um tema, que é os dons espirituais. Sendo assim, nós estaremos estudando vários livros ao mesmo tempo, vários comentários. Então é hora de manusear a
estudar a palavra, de meditar na palavra. Temos que estar com o coração voltado, né, nessa expectativa do arrebatamento. Vamos lá. Este é um dos sinais que Jesus falou que aconteceria antes do arrebatamento. Apostasia. Apostasia significa o abandono e a negação da fé. De uma forma bem simples, é a negação do ensino da Bíblia, desvio espiritual. Isso. Quem nunca tinha ouvido falar em apostasia? Então, apostasia é justamente o abandono da fé. A apostasia não acontece com o ímpio, né? Ele acontece com o crente, que conhecia o Senhor, que praticava a palavra e foi esfriando, e ninguém cai de repente, né, irmãos? Foi esfriando aos pouquinhos, e vai se desviando do evangelho genuíno e acaba se tornando um apóstata. Quer dizer, ele abandonou a fé. Mais um pouquinho sobre a apostasia. Apostasia. A falta dos dons espirituais no meio da igreja é devido à apostasia. Por que será que a igreja não está vivendo como a conhecemos no livro de Atos? O que está faltando? Exatamente, irmãos. Há 30 anos atrás, eu entreguei a minha vida a Jesus, temos 32 anos. Há 30 anos atrás, a gente via acontecer na igreja a manifestação dos dons espirituais, era uma coisa comum. E não era apenas uma pessoa, duas, várias pessoas ao longo do culto, da reunião de oração, tinham revelações do Senhor, recados do Senhor, e Deus falava mesmo, né? E muito mais na época dos apóstolos, é claro. E a gente pergunta, por que a igreja está do jeito que está? O que está faltando, né? Então, o fato de não ter os dons espirituais é um sinal também de apostasia, porque a igreja estava pegando fogo. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós vimos a igreja crescendo, aqueles gráficos mostrando o crescimento da igreja, os sinais, os milagres, e havia salvação de almas. E isso, ao longo dos anos, a igreja foi esfriando, foi esquecendo, foi não dando espaço para o Espírito Santo, e chegamos ao ponto de não termos mais os dons espirituais. Mas se o Senhor tem pressa, eu creio que o Espírito Santo ele está avivando a sua igreja e, consequentemente, Deus estará manifestando o seu poder no meio da igreja. Amém? Vamos lá. Mundanismo entrando na igreja. Estamos vivendo uma época em que muitas pessoas estão abandonando a Cristo. Muitas pessoas, mesmo se dizendo crentes, estão com seu amor esfriando. Isso, Jesus fala sobre isso, né? O amor esfriando. E ninguém, conforme eu falei, ninguém cai de repente, né, irmãos? Ninguém abandona Jesus completamente de uma vez só. A coisa vai acontecendo aos pouquinhos. Vai deixando de ler a palavra, né? Já não participa da reunião do corpo de Cristo, já se afasta da mesa do Senhor, como hoje nós iremos participar da Santa Ceia, e vai esfriando aos pouquinhos e o mundo vai entrando. Quer dizer, quando Paulo disse que a gente tem que renovar nossa mente para a gente pensar do ponto de vista de Deus, então aquele cristão já deixa de buscar o Senhor, já deixa de ter comunhão com os irmãos e começa a achar que as coisas do mundo são normais. Já começa a pensar como o amigo do trabalho pensa, como o amigo da faculdade pensa, né? E aí esses conceitos mundanos vai entrando no nosso coração e a gente vai achando que o errado é certo, que o certo é errado, que o doce é salgado, o salgado é doce, e daí por diante. Então a gente tem visto o mundanismo, uma igreja que não é uma igreja pura, uma igreja genuína como Jesus quer, mas pelo contrário, uma igreja mundanizada. É a igreja, o mundo dentro da igreja. Nós temos visto isso assim com muita frequência, infelizmente. Pode passar. Não, pode ler, Pá. Meditações bíblicas. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É isso aí, né? A pessoa tem que estar vigilante aos pés do Senhor, porque senão, né, se a soberba entra ou se deixa de vigiar, acaba que cai mesmo, né? Pode passar. Muitos não têm mais o fervor espiritual, não estão mais servindo a Deus com alegria. Isto é muito triste. É verdade. Muitos estão se deixando levar pelo presente mundo. O pecado faz secar os ossos. É verdade. Então muitas pessoas, não são poucas, são muitas, participam até dos cultos, mas uma coisa muito
tem aquela comunhão com o Senhor, né? Não passa pelo quebrantamento, de sentir o Espírito Santo tocando lá na sua alma, no seu espírito, não sente aquela renovação, né? Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus, né? O pecado faz secar não só os nossos ossos, mas a nossa alma. Você não tem aquele prazer, é como se fosse quase que uma obrigação vir para a casa do Senhor, né? Então tudo isso é o mundo entrando no nosso coração, as coisas do mundo, enfim, a gente já não gasta mais tempo com o Senhor, a gente gasta mais tempo na internet, navegando, a gente gasta muito tempo, né, no Facebook, enfim. A internet é uma coisa maravilhosa, mas se o cristão não souber usar, acaba sendo realmente um laço maligno para roubar o seu tempo para com o Senhor. Pode passar. Muitos crentes estão se deixando levar pelo mundo, estão como Demas, aquele auxiliar de Paulo, que Paulo disse com muita tristeza no coração, que ele o havia abandonado, amando o presente século. Isso. Então lembra que Demas, ele abandonou Paulo porque amou o presente século. É muito triste, né, irmãos? A gente conhece, eu não vou citar nomes, que você também conhece, de homens que estavam na mídia, que foram vasos usados pelo Senhor, uma bênção, né? Mas estão totalmente fora dos caminhos do Senhor. Pode passar. A batalha é contra o pecado. Não ameis o mundo. Muda o slide, por favor. Dons espirituais. Os dons espirituais têm sido negligenciados. Não vamos dizer que têm sido colocados no segundo plano, nem no quinto, nem no décimo. Não se fala mais dos dons espirituais. Isso. Não se busca mais os dons espirituais. É verdade. Então os dons estão sendo negligenciados. E eu me pergunto, há tanto tempo, né? Eu já entreguei minha vida para Jesus há 32 anos, que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E os dons espirituais, né? Como é que de repente assim o Senhor nos desperta para estudar essa porção da palavra de Deus que é base, né? Para que você tenha uma vida vitoriosa, para que você possa realmente ter o pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Quanto tempo a gente passou sem essas coisas? Mas isso, irmãos, é o Espírito Santo, ele aviva assim, de repente o coração começa a queimar, né? E essa palavra é lançada na igreja, é lançada no seu coração, para que você também receba aí onde você estiver, na sua casa, onde você estiver. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Porque se Ele está agindo aqui no seu coração, Ele age no seu coração também, porque Ele quer avivar a sua igreja. Amém? Pode passar. Falaremos sobre o que é necessário para você receber os dons espirituais. Essa é uma pergunta, desculpa, é uma pergunta. O que é necessário para você receber os dons espirituais? Eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, mas eu sei muito pouco ainda de Jesus, né? Será que eu posso participar desse estudo bíblico? Eu disse, pode e deve, né? Porque enquanto a igreja está ensinando, a igreja está recebendo o ensino, automaticamente ela também está evangelizando. É para o crente, é para aquele que não é crente, para conhecer o poder que Deus quer distribuir no meio da sua igreja. Então esse é um dos itens que nós iremos falar. Pode ler o número 2. Para que Deus conceda dons à igreja, a igreja em Corinto tinha todos os dons. O que Paulo diria às igrejas atuais? A importância dos dons na igreja. Será que os dons são apenas adornos, enfeite? Isso serão os assuntos que nós iremos falar daqui para frente. Pode mudar. O que é necessário para receber os dons espirituais? Sim, isso é uma pergunta que de repente está queimando no seu coração. Mas será que eu posso? Será que eu mereço os dons espirituais? É isso que nós vamos falar, né? O que precisa? O que eu preciso fazer? Vamos ver? Pode passar. Ser salvo, isto é, crer em Jesus, ter certeza da salvação, ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso, até aí, só um pouquinho. Então a primeira coisa, você precisa ser salvo, né? Se tem uma pessoa que ainda não é salva, então ela já fica sabendo que a primeira coisa ela precisa ter o seu nome escrito no livro da vida, né? Ela crê em
está ensinando que a salvação é imediata, né? Automaticamente o Espírito de Deus, ele te convenceu que Jesus é Senhor, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele está em você porque você agora crê que Jesus é o Filho de Deus. Então a primeira coisa é a salvação. Deus não vai te dar os dons espirituais antes da salvação. Existe uma sequência. É a salvação, né? O batismo com o Espírito Santo, que nós vamos ver já já. Depois sim, o Senhor vai acrescentar os dons espirituais. Pode ler o segundo ponto aí, por favor. Ser batizado com o Espírito Santo. Sim. Então, o que o nosso amiguinho aqui diz? Primeira coisa? Salvação. Salvar. Jesus é o Salvar. Filho. Gente, vamos lá. Salvar. Salvação. E depois o batismo com o Espírito Santo. Pode passar, Lias, por favor. Dons do Espírito Santo. Deus quer que ao decorrer desse estudo, os novos convertidos, inclusive, busquemos os dons espirituais e os dons ministeriais. Afinal de contas, é isto que o apóstolo Paulo nos ensina. Então, nós nos sentimos encorajados, irmãos, a buscar realmente, a crer que Deus vai nos dar. Porque às vezes a gente pensa assim, será que eu mereço? Eu já vou adiantar para você que não é por merecimento, é graça, é pela graça, é um presente. E, por exemplo, se eu te der um presente e você não aceitar, simplesmente o presente vai continuar na minha mão. Você precisa estender a sua mão para aceitar o presente. Assim também é em relação aos dons espirituais. O Senhor nos concede, mas eu tenho que abrir o coração e aceitar aquilo que Deus quer dar. Amém? Então precisamos sim buscar e pensar nisso todo o tempo, irmãos. É uma coisa que a partir de hoje você vai colocar no seu coração. Senhor, é algo que o Senhor está dando para a igreja porque é importante, porque tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Se Ele quer distribuir os dons espirituais para a igreja, que nós vamos ver no decorrer da nossa aula, é porque é importante. Então não é uma coisa para você pensar nisso aqui hoje e passar uma semana inteira e esquecer o assunto e só no domingo que vem. Não é bem assim. Você precisa fazer a sua parte em casa. É insistir com o Senhor, né? E você vai prevalecer porque é a vontade do Senhor distribuir no meio da igreja os dons espirituais. Vamos passar. Para que Deus concede dons à igreja? Qual o propósito, irmãos? Para quê? Para quê? Pensa nisso. Para quê? Vamos ver? Para quê? Primeiro, dons espirituais. Introdução. Os dons são dados visando um fim proveitoso, ou seja, a edificação da igreja. O Espírito Santo concede poder para o serviço, jamais para a exaltação pessoal. Então vamos pensar um pouquinho no que a gente leu, senão a gente lê tudo rápido e esquece, né? Então, número 1, os dons são dados para... visando um fim proveitoso, ou seja, a edificação da igreja. Então, visando um fim proveitoso, para algo útil, né? Para edificar a sua igreja. Veja quanta coisa maravilhosa. A gente tem que ir pensando para edificar a igreja. Deus não faz nada sem propósito. Então, é para edificar, é para que a igreja, para que um membro dependa do outro. E toda a igreja será edificada para algo útil, proveitoso. Número 2. O Espírito Santo concede poder para o serviço, jamais para a exaltação pessoal. Isso, nós vamos falar muito ainda, que os dons espirituais são concedidos à igreja para o serviço, ou seja, para você servir. Olha, isso é algo maravilhoso. Para você servir, Deus te dá, não é para que você se torne superior ao seu irmão, mas para você servir, para edificar o corpo. Vamos, o próximo. O Espírito Santo concede poder para o serviço, não para criar dominadores ou dominados. Não devemos esquecer que no reino de Deus todos, sem distinção, são servos. Amém. Todos, né? Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Amém. Pode ir. O Espírito Santo distribui e concede dons, tendo em vista a unidade e beleza do corpo espiritual de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor. Amém. Então, ele distribui graciosamente, pela sua bondade, ele distribui para quê? Para que haja unidade. Olha que coisa
no meio da igreja, e a igreja, então nós podemos conhecer a unidade. Irmãos, é algo fantástico que sempre, eu lembro, nós estamos na fase da Copa do Mundo, quando a gente vê os jogos, é impressionante quando a gente vê os jogadores, por exemplo, o Brasil, né? Então eles se abraçam, é um só coração, é um só propósito de vencer. E aí fica bem declarado a unidade, né? Nós podemos ver um só propósito, eles se abraçam, eles são um, né? Porque eles têm o quê? Um objetivo, um alvo, um propósito. E assim Deus quer fazer com a igreja. Amém. Hoje a igreja do Senhor está dividida, né? E quem vai agir é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem pressa. E essa mensagem está sendo espalhada em todo o Brasil. O estudo dos dons espirituais, né? E em muitos outros lugares também. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ninguém impede. Ele mesmo disse: agito eu, quem impedirá? Né? Então o Espírito Santo pode ir ao próximo, mulher. Paulo, que tinha fundado a igreja de Corinto, disse com autoridade: de maneira que nenhum dom vos falta. Eles estavam esperando, aguardando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo a caminho do arrebatamento. E você está esperando por ele? Ok. Então o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Corinto. Lá no livro da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, diz que a igreja de Corinto, ele tinha todos os dons. Olha, irmãos, todos os dons, olha que coisa gloriosa. Mas era carnal, né? Havia imoralidade, tantas outras coisas. E daí o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta ensinando aqueles irmãos como eles deveriam usar os dons espirituais, né? Então ele disse que os irmãos tinham todos os dons. Olha que maravilha. E eu já ouvi alguns comentaristas sobre o estudo dos dons espirituais, e ele diz que cada igreja local deveria ter todos os dons. Eu não disse uma pessoa, eu disse a igreja local. Você imagina que coisa maravilhosa, cada irmão aqui tendo um dom diferente, né? Que os dons espirituais é para edificar a igreja, para exortar a igreja, ou seja, encorajar a igreja, e também para consolar a igreja. Então, a manifestação do Espírito Santo é um consolo, sabe? É como se fosse assim, um carinho do Espírito Santo. Eu estou com vocês, o Espírito Santo se movendo em nosso meio, é algo que a gente sente, o nosso espírito é vivificado. Então esse estudo é maravilhoso, que eu creio, irmãos, que haverá uma mudança na nossa igreja. Amém. Haverá, o Senhor, ele vela pela sua palavra para cumprir, né? E o apóstolo Paulo diz: buscai com zelo os dons espirituais. Então busquemos sim, você deve buscar também na sua casa, né? Para que então nós possamos estar como Deus quer, uma igreja avivada. Então ali Paulo está dizendo que eles também aguardavam a manifestação do Senhor Jesus, ou seja, aguardavam o arrebatamento da igreja. E a pergunta para mim e para você é: e você? Está esperando pelo Senhor? Amém. Será que você está de fato pensando nisso? A cada dia que você abre os seus olhos, será que Jesus volta hoje? Amém. Ou você é daqueles que pensa assim: não, que desde a época da carta de Pedro já diziam que ele ia voltar e até hoje não voltou, então vai demorar muito tempo. Será que é assim? Não, nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque o Mestre, o Senhor Jesus, está voltando, né? O Messias está chegando para cumprir a sua palavra, para que Deus possa cumprir as promessas dele para com a nação de Israel. Amém? Vamos passar. Para uma igreja que tinha todos os dons, Paulo recomenda que buscassem com zelo os dons espirituais. Exatamente, é o que eu já falei. Se aquela igreja já tinha todos os dons, e Paulo ainda dizia: olha, continue buscando, busque mais. Imagina quem não tem. Imagina a igreja hoje, por exemplo. Imagina o que o apóstolo Paulo diria, vendo esse evangelho que está sendo pregado, que é outro evangelho diferente da palavra de Deus, né? Nós sabemos que o evangelho hoje não é o evangelho genuíno, né? Não é o que o Espírito Santo deseja, mas é outro evangelho. A proposta é outra, né? Então, O que Paulo diria à igreja nos dias atuais? isso, pode passar. Corinto, se a igreja que tinha todos os dons
Paulo mandava procurar com zelo, dedicação, com esforço os dons espirituais, que diria as igrejas que hoje não tem mais a manifestação dos dons espirituais. É isso. Mas repetiu a mensagem para a gente pensar bem no que a gente está falando, né? Se naquela época Paulo já encorajava os coríntios a buscarem mais com zelo, com esforço, com dedicação, e tudo isso, irmãos, que a gente vê hoje, a gente tem que aplicar para a nossa vida espiritual. Por exemplo, para você ser um excelente atleta, um excelente jogador, né? Um excelente pianista, seja lá o que for, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar, você tem que gastar muito tempo, né, praticando e treinando e fazendo muito exercício para ser jogador da Copa. Você tem que treinar bastante, né? Disciplina, aquela alimentação especial, enfim. E por que nós não temos que fazer as mesmas coisas para andar com Jesus? Né? Para que nós possamos herdar a salvação, nós também temos que pagar um preço. Jesus já pagou o preço, já a nossa redenção, o sangue dele nos limpa, nos purifica, mas nós temos que andar nesse caminho estreito, sim. Nós temos que pensar nas coisas do alto, nós temos que buscar as coisas do alto, enfim, nós precisamos, com esforço, irmãos, que os céus, que nós alcançamos os céus, com esforço. E também, com muito esforço, nós precisamos buscar os dons espirituais. Vamos. Culto de ensino, a importância dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 1. Então, é extremamente importante esse estudo dos dons espirituais. Deus, com certeza, o Espírito Santo, ele se alegra da sua palavra está sendo ministrada aos corações, porque você vai crendo, você vai abrindo o coração e você vai estar pronto para receber esse poderoso Espírito Santo. Amém? Pode ir. Irmãos, que esse estudo sirva para nós vermos que grande importância tem os dons espirituais e ministeriais e de serviço na igreja do Senhor. É de extrema necessidade. Amém. Aqui nós já começamos a falar um pouquinho que não existe apenas os dons espirituais. Nós temos também os dons ministeriais e os dons de serviço. Então nós temos muita coisa para aprender e vamos passo a passo aos pouquinhos. Pode ir. Alguns acham erroneamente que os dons são adornos e enfeites. Muitos falam dos dons espirituais como um adorno, um enfeite, como atavios da noiva de Cristo. Mas devemos entender que é algo extremamente necessário à vida espiritual da igreja. Então, irmãos, os dons não é alguma coisa que a gente pode deixar para lá, como um adorno, um enfeite, exatamente como diz o texto. Né? Deus, novamente dizendo, Deus não faz nada sem propósito. Se Ele providenciou os dons espirituais para dar à igreja, Ele se entregou para a igreja, Ele purificou a igreja, santificou a igreja e quer adornar a igreja para o encontro com o seu noivo. Então, não pensemos que os dons espirituais é algo que a gente pode ficar sem Ele. Aí você pergunta assim, eu estou até hoje sem Ele? Agora eu te pergunto, você está orando e as pessoas estão sendo curadas? Você está fazendo como Pedro, né? Pedro chegou lá na porta formosa e chegou para o paralítico, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Cadê isso acontecendo na nossa vida? Né? Na vida da igreja brasileira, no mundo. Quando eu falo igreja no sentido geral, cadê o poder do Espírito Santo? Como nós estudamos no livro de Atos, que a igreja ia crescendo em salvação de almas, de 3.000 passou para 5.000, né? Cadê esse poder? Nós estamos vivendo sim, mas sem poder, sem a manifestação dos dons. Mas se nós buscarmos, Ele vai nos dar, irmãos. Ele é o mais interessado, né, em derramar os dons sobre os amados que foram comprados com o preço do sangue do seu Filho, Senhor Jesus. Amém? Pode passar. Falaremos. Vamos mudar de assunto então, né? Agora daqui para frente outros assuntos. Necessidade dos dons para a igreja cumprir a comissão de evangelizar o mundo. Olha que maravilha, né? Aí a gente para pensar. Para você pregar o evangelho lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você tem que estar revestido de poder. Porque senão você não tem nada para falar, você tem que estar cheio, você tem que estar queimando, você tem que ter a convicção de que só o evangelho
Evangelho é poderoso para salvar, só a palavra de Deus. Então você tem a revelação de que aquelas pessoas estão perdidas completamente em seus delitos e pecados e precisam de Jesus, senão elas irão ficar eternamente afastadas de Deus. Então, os dons espirituais que edificam a igreja, fortalecem a igreja e façam com que a igreja marche para pregar o Evangelho, né? Como Paulo diz, pregar a tempo e fora de tempo. Criar oportunidade. Você está dentro do táxi, você cria uma oportunidade para falar do Senhor Jesus. Então, um dos objetivos é para que a igreja cumpra a sua comissão de pregar o Evangelho. 2. Se Deus deu dons, é porque tem propósito. Amém. 3. Quando falamos em dons, nos lembramos da figura da união de Cristo e a igreja. 4. O casamento sinaliza ou tipifica a união de Cristo e a igreja. 5. A união de Cristo e a igreja é moldada pelo amor. Jesus se entregou pela igreja. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, da primeira carta aos Coríntios, ele dedica o capítulo 13 todinho falando sobre o amor. Então nós vamos falar agora com detalhes sobre esses próximos tópicos. Os dons são absolutamente necessários para que a igreja cumpra a sua missão na terra, evangelismo. Isso. Sem esses dons, a igreja fica fraca, fica morna, né? Não está pegando fogo, porque os dons espirituais, irmãos, fazem a sua alma, o seu coração está queimando, né? E dando fruto, né? Você chega às vezes abatido, né? E o Senhor te dá uma palavra de ânimo, você sente a consolação do Espírito Santo, que faz toda a diferença na vida da igreja. Então, só assim nós podemos cumprir o propósito de evangelização. Amém? Aí tem a cruz e todos os as nações, né? E o Senhor em Apocalipse, Jesus disse, né? Eu comprei para mim mesmo todos os povos, línguas e nações com o meu sangue. Amém? Pode ir. Tudo que Deus faz tem um propósito. Isso quer dizer que Deus sempre tem um objetivo, uma intenção quando faz alguma coisa. Isso. Propósito quer dizer intenção, irmãos. Um alvo, né? Tem um porquê. Ele não iria distribuir os dons sem propósito, né? E nós vamos aos pouquinhos descobrir a importância dos dons na vida da igreja. Pode passar. Glória. Quando falamos em dons, devemos lembrar da figura simbólica da união de Cristo e a igreja. A união de Cristo e a igreja é simbolizada, sinalizada na Bíblia Sagrada pelo casamento. Amém. Lá em Efésios 5, esse capítulo que nós vamos falar muito sobre isso, justamente fala desse mistério da união de Cristo e a igreja, né? E Paulo usa então o casamento, que é uma figura que tipifica a união de Cristo e a igreja. Ele começa falando lá em Efésios 5, né, que a esposa deve ser submissa ao marido, né, que o marido deve sustentar a esposa, assim como Cristo, ele alimenta a sua igreja, ele sustenta a sua igreja. Cristo, ele dá condições para que a igreja seja assim como precisa ser, sem mancha, sem ruga, sem mancha, sem mácula, né? Mas uma igreja santa e irrepreensível. É essa a igreja que Jesus veio buscar. Amém? Pode ir. Nós vemos isso em várias passagens bíblicas, principalmente na carta aos Efésios, no capítulo 5, quando Paulo fala dos deveres conjugais. Efésios 5, 21, vamos ler, claro. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Então nós vamos falar muito desse versículo. E se você puder, marque na sua Bíblia, faça o propósito de decorar esse versículo, né? Que o Senhor Jesus, ele se entregou pela igreja. Olha que coisa maravilhosa. Ele derramou o seu sangue pela igreja, ele santificou a igreja, ele purificou a igreja, né? Pela lavagem da água, pela palavra, né? Ele deu a palavra e para que a igreja
coisas. Ele nos comprou, Ele nos lavou, nos purificou, santificou para Ele mesmo, né? Para que sejamos uma igreja santa e irrepreensível. Amém? Vamos caminhar. Sem mácula. Vamos. Paulo aqui faz um paralelo entre Cristo e a igreja, e é nesta simbologia que nós vamos encontrar o grande valor dos dons que o Senhor distribui, que entrega, que dá à sua igreja, dons espirituais. Amém. Então, os dons espirituais são presentes que Deus dá para a igreja. Olha que coisa linda, né? E eu fico, conforme eu falei no outro dia para Olga, eu falei assim, Olga, eu quero ver quem é que vai receber o dom de cura, para vir aqui orar pelos meus olhos. Quem sabe que você vai receber o dom de cura? Ô Davi, quem sabe? Eu estou aqui esperando. Olha, é fantástico, Deus quer fazer, mas Ele precisa que a igreja esteja fortalecida, edificada, recebendo os dons, e não apenas o dom de cura, mas tantas coisas que nós vamos aprender daqui para frente sobre os dons. No primeiro momento, assim, uns 25 dons, que a palavra de Deus relata, tem até mais, mas você já pensou? Não é você que escolhe. Nós vamos ver isso, é Deus que escolhe. Ele faz como Ele quer, mas nós precisamos aceitar. Amém? Pode ir. Em primeiro lugar, vemos que a união de Cristo e a igreja é moldada pelo amor que Jesus tem pela igreja. E esse amor começa pelo fato do próprio Jesus se entregar por ela. Aleluia! E Ele provou esse amor, né, irmãos? Lá em Romanos 5,8 diz o quê? Que Deus, Ele provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, estava distante de Deus, lá no mundão, no pecado, longe de Deus, mas ali Ele já tinha me amado. E Ele provou isso lá na cruz. Então, quantos amigos seus estão longe de Deus hoje, mas amanhã poderemos estar aqui? Depende tão somente você pegar a palavra, Não é por sabedoria humana, não é por intelectualidade, nada disso, A palavra da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então você tem que pregar a palavra, o evangelho genuíno, e é algo assim sobrenatural, irmãos. Você prega a palavra, o Espírito Santo faz o resto. E aquela pessoa que você pensa que nunca vai se converter, Quem sabe alguém lá na sua casa, na sua família, esse aí não tem mais jeito. Mas você está enganado, Porque para Deus nada é impossível. Pregue a palavra, é Jesus, é o sangue do Cordeiro que nos limpa, que nos purifica, que nos resgata das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pode passar. Falaremos, primeiro, Jesus morreu pela igreja e santificou com a lavagem da água pela palavra. Segundo, primeiro dom dado, o próprio Jesus. Terceiro, porque Ele se entregou pela igreja, ela se tornou o corpo de Cristo. 4, o fundamento da igreja é Cristo. 5, Jesus se entrega pela igreja, santifica, purifica, nos dá a palavra e nos veste com vestiduras alvejadas no seu sangue. Aleluia. Precisamos estar em Cristo. Glória a Deus. Quanta coisa, Ou seja, Ele fez tudo. Aleluia. Ele fez tudo. Pode passar. Ainda tem 15 minutos. Vamos passar. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Preste atenção. Após ter morrido, Jesus santificou a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então você vai marcar na sua Bíblia. Semana que vem você vai chegar com esse versículo decorado. Efésios 5:27. Tudo que Jesus fez por nós, não é isso? Pode passar. O primeiro dom que a igreja recebe é o próprio Jesus, que deu a sua vida por ela. Amém. Então o primeiro dom é o próprio Jesus, porque Ele quis morrer pelos nossos pecados. Ele se entregou. Ele veio com esse propósito, Diz a palavra do Senhor que Ele estava lá no seu trono de glória, sentado com todo o poder, e Ele se fez menor do que um anjo. E Ele aceitou, vir na forma humana, nascer no ventre de Maria, cresceu como qualquer outro menino e no tempo certo, no tempo de Deus, então Ele se entregou pelos nossos pecados. É aquele texto áureo da Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, vamos dizer todos juntos?
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Então ele se deu. Então o primeiro dom é o próprio Jesus. Amém? Vamos passar. Ele se deu e através da sua vida a igreja se edificou, a igreja se constituiu, Amém. A igreja pode se unir a Cristo e entregar em comunhão com Ele, e entrar em comunhão com Ele, e se tornou o corpo de Cristo. Aleluia! Aleluia! Então a igreja foi formada, irmãos, foi edificada em Jesus, e nós somos o corpo de Cristo. É por isso que na igreja o Senhor ordena a sua bênção. Amém. Não é possível ser crente virtual, ficar em casa, né? Ou ficar ouvindo a internet, os cultos pela internet. Não, existe algo sobrenatural que o Espírito Santo derrama na igreja, né? E muito mais, se nós tivermos os dons, é claro que haverá ordem no culto. Nós temos a palavra do Senhor que nos ensina, né? Como devemos proceder. É o momento da palavra, o momento da palavra. Você não vai interromper a palavra que vai ser ministrada, mas é o momento do louvor, de adoração, e haverá o momento que o Senhor vai querer usar. Ele usa quem Ele quer, né? É verdade que nem todos receberão o dom, nem todos, mas a edificação é para todos. Todos serão edificados, né? Exortados e consolados pelo Espírito Santo. Então, a igreja é formada, o corpo de Cristo, e o Senhor Jesus, Ele é a cabeça, amém? Ele é o dono da igreja, Ele é o chefe da igreja, Ele é o líder da igreja, nós somos o corpo. Por isso que Jesus disse que nós temos que estar ligados à videira, nós somos os ramos, e para que nós possamos ter vida, precisamos estar ligados ao Senhor. Então, Ele é a cabeça do corpo. Pode passar. O fundamento da igreja é Cristo. A igreja é constituída neste fundamento que é Cristo Jesus, a pedra angular, este dom dado por Deus no qual ganhamos a vida eterna. Aleluia! Então isso é maravilhoso, irmãos, você saber que o fundamento da nossa fé chama-se Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Nós não temos um outro líder, né? Como existem outras religiões que tem outro, não. O nosso fundamento está firmado em Jesus Cristo, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. É o fundamento da nossa fé, chama-se Jesus. Jesus de Nazaré. Pode passar. Mas como marido, como aquele que desposa sua igreja, não somente deu a vida, como também a santificou, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Já temos falado isso, mas vamos falar muitas vezes porque é importante. Ele se entregou, Ele morreu pelos nossos pecados, né? Ele apagou os nossos pecados, nos purificou, nos santificou, né? Nos limpou completamente pela lavagem da água, pela sua palavra. A palavra de Deus é que tem que ser pregada, é a palavra de Deus. O Senhor nos dá também a sua palavra que nos santifica. Na oração sacerdotal, ele ora: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Jesus orou, né? João 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, por isso que eu disse, nós temos que afiar a palavra, né? Como o Senhor falou para Josué, medita na palavra. De dia e de noite, para quê? Qual a finalidade? Qual o propósito? Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então o cristão, ele não pode perder tempo com coisas desse mundo. Se você não está lendo a palavra, né, e fica lendo outros livros, é um conselho, sim, você tem que conhecer primeiro a palavra. Você pode ler outros livros, mas se você não conhece a palavra, né, não pode perder tempo para ler outras coisas. A ideia de outras pessoas, o pensamento, a filosofia de outra pessoa. Você tem que conhecer a palavra do Senhor. Amém? Pode ir. Somente aqueles que têm suas vestes brancas, os salvos, são dignos de andar com Jesus. Aleluia. É o que Jesus disse em Apocalipse 3:4. Você pode ir procurando. Mas somente aqueles, irmãos, que estão lavados no sangue do Cordeiro. Você pensa que não, existem muitas pessoas,
somos salvas. Estou ouvindo a palavra dia após dia, domingo após domingo, mas ainda não nasceram de novo. Jesus disse que tem que nascer do alto, nascer do Espírito, né? Nascer do alto, ter uma revelação. Então o nascimento espiritual é uma revelação. Jesus te convence que você é pecador, mas ele também te convence que você foi justificado pela fé, pelo sangue do Cordeiro. Você pode ter paz com ele, né? Então você precisa receber de Deus as vestimentas lavadas no sangue de Jesus. Pode ler, por favor. Apocalipse 3:4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você está com as suas vestiduras brancas, aí sim, você pode ter certeza que você vai ouvir a trombeta de Deus. Né? Se você estiver ligado com o Senhor, estiver em comunhão com os céus, você tem comunhão com Deus. Amém? Pode passar. O Senhor se encarrega de dar à igreja a condição dela ser gloriosa, imaculada, sempre nova, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pense nisso. Para fazer parte desta igreja de Cristo, você precisa estar em Cristo, pois Ele pagou pela sua alma o preço de seu sangue. Glória a Deus. Está em Cristo, irmãos. Né? A igreja precisa estar em perfeita comunhão. Isso mostra uma dependência. Eu dependo de você, eu preciso, né? Eu preciso de você, o corpo, né? O braço não pode dizer para a mão, eu preciso de você. Não, nós precisamos uns dos outros. Nós vamos aprender com detalhes, estudar, né? A analogia, a comparação que o apóstolo Paulo fala com o corpo humano. O pé não pode dizer para a mão, eu preciso de você, né? Pelo contrário, todos nós unidos, um só coração, um só propósito ali, o Senhor ordena a sua bênção. E aqui Paulo fala de estar em Cristo, né? Você tem que estar nele, você tem que ter a revelação de que o sangue dele te purifica, te salvou. Não existe dúvida. Se você tem dúvida se você é salvo ou não, se você está em Cristo ou não, é porque não está. Porque o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então não existe dúvida. Aquele que é salvo, aquele que está em Cristo, ele tem a certeza da salvação. Então se você tem a certeza da salvação, você é um candidato a receber de Deus esses presentes lá do tesouro, lá dos céus, que são os dons espirituais, amém, os dons ministeriais e os dons de serviço para a edificação do corpo de Cristo, para que toda a igreja chegue à unidade da fé, para que toda a igreja chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus e muito mais, irmãos. Então nós vamos encerrar essa primeira parte no próximo domingo. Então nós daremos continuidade à segunda parte do nosso estudo de dons espirituais. Que Deus te abençoe e que durante essa semana você possa ler a palavra, que você possa buscar os dons, como disse Paulo, com zelo, buscar com zelo os melhores dons. Amém? A paz do Senhor Jesus.